Olá pessoal, aqui na nossa disciplina Teoria Geral do Processo, nosso tema de hoje é a ação civil. Elementos, condições, classificação e mais algo que a gente julgar pertinente nesse nosso período aqui de trabalho dessa maneira, né? Diante da pandemia, seguindo o nosso autor, José Eduardo Carreira Alvim, Teoria Geral do Processo. Vamos lá. Primeiro, ao falar de ação, é preciso delimitar o objeto. Então, evidentemente, a gente vai precisar ir até a Constituição Federal, que deixa claro o seguinte: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Além disso, também na Constituição, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E com isso a gente chega ao que vem a ser ação, garantido aí por esses dispositivos normativos da Constituição. Acionar significa processar. Quando se fala em acionar, se fala em acionar a justiça, ingressar em juízo. Tal o conceito de ação. Mas toda ação tem elementos que precisam ser estudados, precisam ser considerados. Quais são tais elementos? Os elementos da ação são três: partes, causa de pedir e pedido. Vamos lá. Partes. Quem são as partes da ação? As partes são os titulares das posições ou dos polos ativo e passivo. São eles o titular do polo ativo, ou autor, é quem pede, e o titular do polo passivo, o réu, a pessoa contra quem se pede, é quem figura no polo passivo. Tais são as partes da ação. Além das partes, também figuram como elemento de ação a causa de pedir ou causa petende. O que vem a ser a causa de pedir? É um motivo que leva alguém a ingressar na justiça. E a causa de pedir ela é fracionada em causa de pedir remota e causa de pedir próxima. A causa de pedir remota é o fato constitutivo do direito. A causa de pedir próxima, o fundamento jurídico do pedido. Quando vocês forem observar no dia a dia do fórum, vão ver que as petições sempre apresentam tanto os fatos quanto o fundamento jurídico do pedido. É preciso dizer tanto qual é o fundamento da pretensão, quanto qual é o fato pelo qual o indivíduo postulante entende ter direito. Aí a causa de pedir. Para completar, a gente tem nos elementos o pedido. O que vem a ser pedido? É aquilo que se requer, aquilo que se pede em juízo. É o núcleo da pretensão. E é dividido em pedido imediato ou direto e pedido mediato ou indireto. Pedido mediato ou indireto é o bem ou interesse que se quer ver tutelado pela sentença. E pedido imediato é a atuação da lei. No caso em questão, coloquei para vocês os seguintes exemplos: pedido imediato, ordem de despejo, enfim, quem ingressa com o processo de despejo quer obter ordem de despejo. Pedido imediato, nesse caso, seria a restituição do bem imóvel, já que o pedido mediato ou indireto é o bem ou interesse que se quer ver tutelado pela sentença. Superada a questão dos elementos da ação, vamos falar das condições da ação segundo o nosso CPC. O artigo 17 do CPC fala assim: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Essas são as condições da ação civil hoje. Legitimidade, o que vem a ser legitimidade, legitimatio ad causa ou legitimação? É a pertinência subjetiva da lide e é considerada tanto no polo ativo quanto no polo passivo.
Quando se fala em legitimidade ativa, a gente fala na pessoa que deva figurar como autor de determinada demanda. Coloquei como exemplo o menor que cobra pensão alimentícia. É alguém que pode figurar como autor. É menor, tem necessidade de sustento, de amparo, e por isso ele cobra pensão. E a legitimidade passiva? Quando se fala em legitimidade passiva, se fala no sujeito que pode figurar como réu de um processo, que deva figurar como réu de um processo. E o exemplo, nesse caso, foi o parente do menor que cobra pensão. Evidentemente, para que alguém possa figurar como legitimado passivo, deve ser parente, porque senão não deveria fazer parte da demanda, não deveria integrar o polo passivo. Então, legitimidade ativa é a possibilidade de figurar como autor, e a passiva a possibilidade de figurar como réu. Interesse, que é o somatório da necessidade mais a adequação. Interesse de agir ou interesse processual, indica a necessidade de se invocar a tutela jurisdicional, que é o interesse e necessidade, com o objetivo de evitar lesão ou ameaça a direito, ou também a necessidade de acionar a justiça no caso concreto, isso é, após a lesão. Quando se fala em interesse, além da necessidade, deve haver também adequação, isso é, o postulante tem de escolher a via processual que atenda ao fim por ele pretendido, é o interesse, adequação. Nesse subtópico, interesse e adequação, está englobada a possibilidade jurídica do pedido. Anteriormente, se falava em 3 condições de ação, sendo a terceira a possibilidade jurídica do pedido. Hoje se entende que ela engloba o interesse. E como na questão do interesse a gente fala da adequação também, ou seja, que o indivíduo deva procurar o meio processual adequado ao atingimento da sua finalidade, da sua pretensão, a adequação aí casa perfeitamente com o conceito de possibilidade do pedido. Então, para o exercício de ação no Brasil, de uma ação civil, há necessidade de ter legitimidade e interesse. Só que a ação é só um dos pontos. A gente já viu agora há pouco que quem aciona contra alguém. Há um princípio chamado princípio do contraditório ou princípio da paridade de armas, de extrema importância, e que a gente vai se debruçar um pouco sobre ele agora, para falar em defesa, uma vez que o fundamento da defesa é justamente o princípio do contraditório. A Constituição nos diz o seguinte: aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e os recursos a ela inerentes. Assim como se garante ao autor o exercício da ação, garante-se ao réu o exercício da reação, através da defesa. Porque a defesa nada mais é do que uma possibilidade de exercício de ação efetuado pela pessoa do réu. Não só o autor tem direito de apresentar a sua pretensão em juízo, mas o réu também tem o direito de apresentar as suas razões para demonstrar que o autor talvez não tenha razão, e com isso se chega ao julgamento mais adequado para a causa. É justamente dessa questão das pretensões entre autor e réu que a gente vai chegar ao resultado do processo. Entre elementos podem surgir diversas questões, que é o nosso próximo tema. Questões, sendo sua análise imperiosa para o julgamento. Vamos ler aqui. Se na demanda uma das partes fizer a afirmação e a parte contrária ou o juiz não colocarem tal afirmação em dúvida, tem-se um ponto. Em havendo discordância ou dúvida, tem-se um ponto controvertido ou questão. E é o conjunto das questões que ocasiona o julgamento da causa.
Na classificação de Tornag, teria-se o seguinte: questões preliminares acerca de pressupostos processuais, assunto que a gente vai estudar na matéria processo, quando for falar do processo em sentido estrito, questões intermediárias, ou seja, aquelas relativas às condições para o exercício de ação, e questões finais, que são as relacionadas ao mérito ou à pretensão deduzida em juízo, as que vão gerar procedência ou improcedência, por assim dizer. Então, a gente tem exercício de direito de ação, exercício de defesa e diversas questões a resolver ao longo do processo, tendo o juiz de enfrentar tais questões para chegar ao desfecho do processo. Vamos seguir na classificação das ações, e para falar disso, a gente parte de um autor muito conhecido nosso, o Francesco Carnelucci, quando ele fala de lide ou litígio, como o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Pretensão resistida dá ensejo a uma ação de conhecimento, no processo conhecido como processo de conhecimento ou processo de cognição. Gente, quando se fala em processo de conhecimento, o que se está querendo dizer é justamente que questões vão ser levadas a conhecimento do juiz, alegações, provas, e vai ser um processo cuja nota característica é a produção de provas para que o juiz profira um resultado, profira uma sentença, dando um desfecho ao caso após apreciar as provas. Já a pretensão insatisfeita se origina de um título não cumprido, possibilitando com isso se iniciar um processo de execução. O que se caracteriza aqui é o seguinte: quando a gente tem uma pretensão insatisfeita, a gente está falando de uma obrigação reconhecida e não cumprida. Execução, em boa parte dos casos, está relacionada à matéria de crédito. Então, alguém tendo um crédito que não foi satisfeito, ingressa com um processo para que a justiça tome as providências necessárias para que o réu, aí o demandado, cumpra espontaneamente, ou, caso isso não aconteça, se utilize dos meios adequados para ingressar no patrimônio e satisfazer a pretensão do credor. Então, a gente parte primeiro dessa definição de pretensão resistida para o processo de conhecimento e pretensão insatisfeita para execução, para uma primeira classificação, uma primeira divisão de como seriam as ações dentro do processo civil. Inclusive, os livros do CPC, no CPC há livro de processo de conhecimento e de processo de execução. Vamos seguir. Falando de processo de conhecimento, pode haver ações com um pedido meramente declaratório. O que é que se busca em tais ações? Se busca uma certeza, uma declaração judicial de existência ou inexistência de determinada relação jurídica, ou reconhecimento de autenticidade ou de falsidade de determinado documento. Enfim, alguém pode ingressar na justiça com o único propósito de ver declarada uma situação. Alguns exemplos de ação meramente declaratória: ação de reconhecimento de paternidade sem pedido de alimentos. Eu posso ingressar na justiça, caso eu não tenha um pai conhecido, tão somente para obter o reconhecimento judicial em torno de tal fato. A ação declaratória de inexistência de débito. De repente eu estou sendo cobrado por algo que não devo, eu posso ingressar na justiça para que haja uma declaração nesse sentido, de que eu não devo determinada quantia e com isso não ser obrigado a pagar uma quantia que me foi cobrada de modo indevido. Vamos seguir. Ainda em processo de conhecimento, a gente pode ter ação com pedido constitutivo ou desconstitutivo. O que é que acontece em tais ações? Acontece a criação de um estado ou de uma situação jurídica nova a partir da sentença de procedência.
Ou seja, o postulante ingressa em juízo, aciona a justiça com uma situação e, após o provimento jurisdicional, obtém uma situação diversa. Exemplos: ação de adoção. O exemplo é bem claro. O indivíduo ingressa na justiça tendo a qualidade de adotante e, após a sentença de procedência, ele se torna legalmente pai de determinado sujeito. A ação de divórcio. Na ação de divórcio, as pessoas ingressam casadas e, após a procedência da ação, no desfecho do processo, elas se tornam divorciadas. Houve aí mudança do estado civil delas. A ação de anulação de negócio jurídico. Evidentemente, havia um negócio constituído, mas com vício, e vai haver desconstituição em razão da anulação. Embargos de execução são interpostos diante de uma cobrança e objetivam justamente isso, desconstituir o título que ensejou a cobrança, que gerou a cobrança, o título executivo. Vamos seguir, falar agora das ações com pedido condenatório. Quando o juiz condena determinado litigante, ele está reconhecendo a existência de uma obrigação que deverá ser cumprida ou que, se acaso descumprida, vai permitir ao lesado o manejo dos mecanismos estatais para o cumprimento da prestação obrigacional, que se dá através da execução. Enfim, toda vez que o juiz condena, fica reconhecido por parte do sujeito ativo um direito e uma obrigação do sujeito passivo de cumprir aquilo que se espera dele em razão da sentença. Algumas situações que podem ser a ação com pedido condenatório. Primeiro, ação para demolir prédio em área onde não se deveria edificar. Alguém edificou em área que não devia, vai haver a demolição naquela área. Ação para instalar dispositivos de isolamento sonoro em determinados estabelecimentos para que respeitem o direito de vizinhança. De repente, determinada área tem um bar, uma igreja, algo que faça muito barulho e pode haver uma pretensão de alguém fazer um pedido judicial para que alguém, respeitando o direito de vizinhança, isole sonoramente a sua área para manutenção das atividades sem incomodar os vizinhos. Ação para ressarcimento de danos morais por veiculação de notícia falsa. Enfim, algum veículo divulgou uma notícia não verdadeira, constata-se a falsidade da notícia, a pessoa que sofreu prejuízo pode acionar pedindo uma indenização. Por fim, o último exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a ação de reparação civil em decorrência de ter sido vítima de acidente de veículo. A pessoa que foi atropelada, por exemplo, pode, via juízo, cobrar despesa médica, enfim, tempo que ficou parada, tudo isso, e a depender do caso até dano moral, pelo fato de ter sofrido acidente. O comum em todas essas demandas é que o juiz vai, ao proferir a sentença, reconhecer a obrigação, determinar que o demandado cumpra determinada prestação. E, não fazendo, isso vai permitir que o lesado, o autor da demanda, ingresse com um pedido de execução, caso isso não aconteça. E aqui uma observação importante. É preciso entender que toda classificação tem objetivo didático, na busca de um modo de compreender o objeto de estudo. Desse modo, pode haver no mesmo processo diversos pedidos de ordens também diversas. Citem-se como exemplos as seguintes ações. A ação de reconhecimento de paternidade acumulada com alimentos. Vejam bem, nesse caso aqui a gente tem um pedido de natureza declaratória, reconhecimento da paternidade, e outro de natureza condenatória, alguém vai ser obrigado a pagar a pensão. A ação de divórcio com partilha de bens. Aqui a gente tem uma ação com um pedido constitutivo e também um pedido condenatório de partilhar os bens, de realizar a partilha dos bens.
Caso a partilha não aconteça, a parte prejudicada pode ingressar na justiça para realizar a execução, para que se cumpra a questão da divisão dos bens. Por fim, a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de condenação por dano moral decorrente de negativação indevida. De repente, eu recebi uma cobrança indevida e fui negativado, mesmo não tendo realizado nenhuma contratação da pessoa que me enviou a cobrança. Eu posso ingressar na justiça para provar que não devo e ainda pedir a condenação em dano moral pela negativação que sofri, pelo fato de me não ter ido para o SPC, para o Serasa, enfim. Atentem bem para essa observação. Essa é a classificação que estamos usando. Evidentemente, há outras classificações interessantes, mas creio essa suficiente para a nossa necessidade no momento. A gente falou até agora de processo de conhecimento, falando agora um pouco sobre o processo de execução. Artigo 783 do novo CPC. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. E o que vem a ser esse título? É o documento que demonstra a existência do crédito. Ele pode ser judicial, exemplo mais comum, a sentença condenatória, ou extrajudicial, pode ser um título cambiário ou título de crédito, um contrato, uma certidão de dívida ativa da fazenda, caso se trate de dívida aí de natureza tributária, dívida fiscal, enfim. Esses documentos têm validade legal para dar início a uma cobrança. Nesses documentos está consubstanciada, constatada uma obrigação. Em havendo as condições, tendo havido vencimento sem pagamento, vai haver, ou pode haver, melhor dizendo, o início de uma execução, de uma cobrança. E o que vem a ser a obrigação, que é objeto de estudo de vocês aí em outra matéria. E a execução vai ser objeto nosso daqui a alguns semestres. A obrigação é esse vínculo entre sujeitos que apresentam um cunho patrimonial, porque toda obrigação ela tem uma expressão, um valor em dinheiro. Ela é transitória, até porque elas prescrevem, não duram para sempre, em que o sujeito ativo pode exigir do sujeito passivo o cumprimento da prestação. Quando não acontece esse cumprimento espontâneo, como vocês sabem, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, muito menos em matéria de crédito, então vai ter que ingressar na justiça para pedir a cobrança, pedir a satisfação do seu crédito. Bom, gente, minhas considerações finais são: cuidem aí da saúde de vocês, leiam bastante, cultura é um bem que ninguém tira de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.